Quaresma. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Pense antes de jogar pedras. Os fariseus colocaram Jesus numa situação muito difícil, pois, segundo a lei de Moisés, aquela mulher deveria ser apedrejada e Jesus não poderia passar por cima da lei. Por outro lado, Jesus, até então, era conhecido pela sua compaixão e misericórdia com relação aos pecadores. À primeira vista, o Filho de Deus não tinha saída e, inevitavelmente, seria condenado de um jeito ou de outro por aquele grupo enfurecido. Assim estavam pensando os fariseus que lhe trouxeram aquela mulher flagrada cometendo adultério. Nos primeiros minutos, Jesus pareceu estar em um beco sem saída, ao ficar quieto, escrevendo no chão. Por isso, seus opositores aumentaram mais a pressão contra ele. Na verdade, Jesus só estava ignorando-os e, com a tranquilidade de quem sabia o que estava fazendo, continuou rabiscando no chão. Isso porque, sendo Deus, ele sabia o passado de cada um daqueles homens, assim como sabia o que se passava em suas mentes naquele momento. Sabia que eles não estavam preocupados com a justiça em si, mas apenas e tão somente em incriminá-lo. E aí então o mestre joga uma bomba de efeito moral que dissipa todos os manifestantes rapidinho. Jogue a primeira pedra quem não tiver pecado. Ou melhor dizendo, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os seus oponentes ficaram sem chão. E isso aconteceu exatamente começando pelos mais velhos, pois eles tinham uma quilometragem alta de experiências semelhantes ao pecado daquela mulher. Meus irmãos, é exatamente assim que nós agimos. Julgamos os outros segundo a nossa experiência passada. Olhamos para o outro segundo a nossa ótica, segundo o nosso modo de ser. Medimos os outros com as nossas medidas, segundo a nossa escala de valores ou modo de pensar. Assim, o intelectual procura ver no outro se ele tem cara de quem já leu pelo menos a metade dos livros que ele já leu. O moralista procura ver ou medir no outro a sua moral e assim por diante. E foi muito fácil fazer com que aqueles homens caíssem na realidade de si mesmos, tendo em vista que o adultério, naqueles tempos, tinha uma visão muito mais ampla que nos dias de hoje. Para se ter uma ideia, a mulher que provocasse um homem, seja com roupas sensuais ou gestos provocantes, olhares insinuantes, já era enquadrada pela lei como uma adúltera, embora não tivesse consumado suas intenções na prática. O próprio Jesus disse que o pecado começa dentro de nós, ou seja, na nossa mente. Desse modo, embora muitos daqueles homens que estavam com uma ou mais pedras nas mãos, prontos para começar o tiroteio contra aquela pecadora, ao olhar dentro de si, viram muitas impurezas semelhantes ou mesmo iguais àquela que eles queriam condenar como uma pessoa adúltera. E quando Jesus mandou que atirasse a primeira pedra aquele que fosse realmente inocente, todos eles mudaram de atitude. Como sabemos, Jesus é Deus e, como tal, ele está em toda parte. Está agora bem aí do seu lado. Você que está preparando uma punição para alguém, para o seu aluno, para o seu empregado, para o seu filho ou filha, para o seu pai que pisou na bola com a sua mãe, ou para a sua mãe, seu vizinho, você que está planejando acabar de uma vez por todas com a raça daquela pessoa que você não suporta, não admite que esteja no poder da empresa, da comunidade, do clube, enfim, quem você acha que é a criatura mais pecadora do mundo? Pare um instante e ouça Jesus dizendo:
Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Viu? Que coisa feia o que você está planejando. Olha, nossa vida é cheia de sapos espalhados pelo caminho. Sapos esses que às vezes temos que engolir para continuar a nossa sobrevivência. Mas não é só por isso, não. Sabe por que mais? É porque nós também aprontamos muito, nós também erramos, nós também somos pecadores. Não fique aí dando uma de santinho, de santinha e denunciando à torta e direito os erros dos seus irmãos, pois você também é um deles. Você também é uma pecadora, um pecador. Se não está pecando tanto hoje, pode ter sido que já pecou muito no passado. E o pior, minha irmã, meu irmão, é que Jesus sabe de tudo o que você fez. Então, pega leve quando tiver com as pedras nas mãos, pronto para atirar contra alguém que cometeu um erro, alguém que pecou. Mas nós não temos de combater o mal? Sim, temos de denunciar. Sim, mas façamos isso com a devida moderação, sem medidas extremas, sem condenar ninguém à morte. A correção fraterna deve ser feita dentro do respeito pela caridade. O nome está dizendo fraterna. Como você faz quando corrige o seu irmão de sangue, sem feri-lo seriamente, sem acabar com a sua vida. É difícil fazer isso, mas nós temos de condenar, combater o pecado e não o pecador. Lembre-se sempre das palavras do Mestre. Não julgueis e não sereis julgados. Tenham todos um bom domingo com a sua consciência tranquila. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, que tal ajudar-nos a divulgá-lo? Dá um like e compartilhe com seus amigos. E se quiser futuramente receber as próximas reflexões dos próximos evangelhos, inscreva-se no canal e ative o sininho, que você será avisado quando elas forem postadas, ok? Muito obrigada!